Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do CPC, Contabilidade para Concursos, agora entrando na série de vídeos de resolução das questões de contabilidade geral da prova da Cefaz MT, né, FGV agora de 2023, né, realizada agora no dia 4/6. Agora a gente vai começar pela questão número 1 da prova tipo 1, né, contabilidade geral. Vamos lá, galera. O enunciado diz o seguinte: a companhia X, em 31/12 de X0, apresentava o seguinte balanço patrimonial. E aqui ela traz um balanço para a gente, né, com todo o lado esquerdo aqui representando o ativo, total do ativo ali embaixo, e do lado direito a gente tem o passivo e o PL. Destacando aqui, né, já para a gente, que trata-se da companhia X, esse balanço em 31/12 de X0. Tá? Essas informações aqui são importantes para a gente resolver essa questão. Vamos lá. A companhia Y, em 1/1 de X1, né, adquiriu 80% da companhia X por 35.200. Então vamos lá, vamos destacar isso aqui, ó. Companhia Y, vou até mudar a cor aqui do marca-texto. Vou mudar aqui para verde, mudar para azul, que acho que vai ficar mais claro, tá? Então, vamos lá, ó, companhia Y em 1/1 de X1, né, adquiriu 80% de participação da CIA, da CIA X, por 35.200. Na data, o valor justo estimado dos estoques era de 14 mil, beleza? Então ela está falando aqui, ó, quando ela está falando desse valor justo dos estoques, vou mudar a corzinha aqui da caneta também, vou destacar aqui para a gente de verde, né? Ela está falando disso daqui, ó. O estoque estava avaliado contabilmente por 10, mas o valor justo dele era 14 mil. No ano de X1, a CIA X reconheceu receita de prestação de serviços para terceiros de 50 mil reais, enquanto os custos e as despesas relacionadas à prestação foram de 30 mil reais. Então a gente vai destacar isso aqui também. Vamos lá. Então, a CIA X, né, reconheceu em X1 receita de prestação de serviços no montante total de 50 mil reais, enquanto os custos e as despesas relacionadas a essa prestação de serviço foram de 30 mil reais. Já a CIA Y reconheceu receita de prestação de serviços para terceiros de 80 mil reais. Então, isso aqui é a receita da CIA Y, né, da companhia Y. Enquanto os custos e despesas relacionados somaram um montante aqui de 40 mil reais. Ainda em X1, a companhia X vendeu o terreno para terceiros por 24 mil reais à vista. Assinale a opção que indica a receita com equivalência patrimonial contabilizada na demonstração do resultado do exercício individual da companhia Y, em 31/12 de X1, né, no final do exercício, considerando que seu único investimento era a companhia X. Beleza? Ó, a gente tem inúmeras marcações aqui de marca-texto, porque essa questão, apesar de ser simples para resolver, ela traz muitas informações para a gente. Algumas a gente não vai precisar avaliar, mas algumas a gente precisa levar em consideração. Mas vamos lá. Do que trata essa questão aqui? Essa questão ela trata de investimento permanente. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma companhia chamada, deixa eu até apagar aqui para escrever melhor, a gente tem uma companhia chamada de companhia Y. E essa CIA Y tem um investimento permanente na CIA X. Professor, como assim um investimento permanente? É aquele investimento em que ela não está fazendo um investimento para daqui a um mês, 30, 90 dias, sair desse investimento, pegar um dinheiro de volta. É um investimento permanente. Ela pretende ficar ali, ó, sempre investindo na companhia X e pegando ali parte, né, do seu lucro como parte, né, do investimento de período em período, né, de exercício em exercício. Então ela tem aqui um investimento permanente. Esse investimento aqui é no montante de 80%. Essa informação para a gente é importante pelo seguinte: investimentos permanentes a gente pode ter, olha aqui, eu vou traçar aqui uma linha aqui do lado, ó, a gente pode ter a figura da coligada, a gente pode ter a figura da controlada. Professor, tem outras coisas além de coligado e controlada? Tem, mas para essa questão basta a gente falar desses dois tipos aqui que são os predominantes em prova, beleza? A figura da coligada, ela é aquele tipo de investimento em que a participação ela é de 20% ou mais, ou mais. Outro ponto importante sobre a figura da coligada é que
uma sociedade é considerada coligada à outra quando ela tem influência na tomada de decisão, né? Então eu vou até puxar uma setinha aqui para baixo, que não vai caber aqui, ó. Ela tem influência na tomada de decisão. Beleza? Então tá, a gente tem dois critérios aqui. Um, ter 20% ou mais do capital social da outra companhia. E dois, influência na tomada de decisão. Mas vamos lá. O que é o mais importante dentre esses dois? É isso daqui, pessoal. Influência na tomada de decisão, beleza? Porque esse limite de 20% ou mais na participação, ele é considerado um critério subjetivo, né? Porque uma companhia ela pode ter menos de 20% de participação, porém ter influência significativa na tomada de decisão. E aí ela vai ser considerada coligada. Ao contrário disso também é verdadeiro. Eu poderia ter mais de 20% de participação, não ter influência significativa, e aí eu não seria considerado coligado, beleza? No caso da controlada, ela precisa ter mais de 50%, né? Mais de 50% na participação da outra empresa, para ser considerado que ela tem um controle sobre a outra empresa, né? Basta pensar naquela ideia, né, de que se uma empresa eu posso fatiar ela, né, as ações, em várias e várias e várias ações ou várias cotas, né? Quem tiver o maior percentual tem o controle, né? E para eu ter o maior percentual, eu preciso ter 50% mais um. Né? Então, quem tem mais de 50%, a gente tem essa configuração da sociedade controlada. Professor, mas por que o senhor está falando disso, coligada e controlada? Pelo seguinte, essas duas sociedades aqui, ó, vou até mudar aqui a cor da minha caneta, vou pegar uma caneta laranja agora, tá? Essas duas aqui, elas indicam para a gente o seguinte, que eu devo avaliar o meu investimento pelo método de equivalência patrimonial, ou seja, pelo famoso MEP. O que a questão está trazendo aqui para a gente? Ela pede o seguinte, ó, ela quer a receita de equivalência patrimonial. A receita de equivalência patrimonial nada mais é do que a aplicação prática desse método de equivalência patrimonial. Né? O que eu já vou deixar aqui de adendo dessa questão? Essa questão ela não está exigindo para a gente esse conhecimento um pouco mais aprofundado que eu estou passando aqui nesse canto aqui do slide, né? Mas é importante a gente saber para entender o que a gente está fazendo. Né? Poderia trazer a figura da coligada? Poderia trazer a figura da controlada, que é o que ela trouxe, né? Ela tem 80%. Poderia. Ela poderia cobrar outros assuntos aqui? Poderia. Ela poderia cobrar, por exemplo, ágil, a análise dessa participação aqui, mas ela foi bem tranquila, ela está pedindo só a receita de equivalência patrimonial, beleza? E como que funciona isso? Professor, como que a gente resolve essa questão aqui, que é o que interessa? Eu quero pontuar na prova. Beleza. Como que a gente resolve isso? Basicamente, quando a gente tem essa configuração aqui, ó, uma sociedade que controla outra sociedade, eu vou ter que aplicar o meu método de equivalência patrimonial. Na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as receitas, nesse caso de Y, né, que é a sociedade de Y, não, perdão, de X, que é a sociedade controlada, eu vou pegar o percentual de participação de Y, nesse caso 80%, e vou passar para a sociedade Y. Né? Então, Y tem 80% de X. Se X tem uma receita de R$100, por exemplo, R$80 pertencem a Y. Beleza? Fica claro isso? Né? Outro ponto, com relação aos prejuízos. Né? Se ao invés de eu ter uma receita fosse uma despesa, ao invés de um lucro, um prejuízo, a regra também é válida, perfeito? Então, 80% também do prejuízo. Poderia até destacar aqui, para ficar claro para a gente. Ó, prejuízo de X. Como que funciona aqui? 80%, que é essa participação aqui, vai para Y. É a mesma coisa, beleza, pessoal? Então, tranquilo. Agora eu vou apagar esse canto aqui para a gente poder escrever agora a resolução da questão. Mas, basicamente, o raciocínio é esse. Tenho mais 50%, sou uma sociedade controlada. Né? Se eu sou uma sociedade controlada, eu tenho essa figura, né, do controlador e do controlado, eu preciso aplicar o método de equivalência patrimonial. E o método de equivalência patrimonial nada mais é do que
pegar o percentual de participação que eu tenho na empresa e repartir, né, essas receitas e esses prejuízos conforme esse percentual. Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho aqui em X1, né, que é o ano que ele está pedindo para a gente fazer essa apuração, as seguintes ocorrências. Ó, a companhia X, que é a companhia que é controlada, ela teve aqui para a gente. Deixa eu até mudar aqui a cor da caneta para pegar uma caneta vermelha aqui para a gente. Ó, a companhia X, ela teve uma receita, né, com prestação de serviço para terceiros de 50 mil, e ela teve custos e despesas relacionadas a essa prestação de serviços de 30 mil. Então vamos lá. Então primeiro, ó, receita. Deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Receita de 30 mil. Aí ela teve custos, né, na prestação desse serviço de... Opa, perdão, não é 30 mil aqui não, tá? Aqui é 50 mil. 30 mil são os custos, beleza? De 30 mil. Deixa eu escrever melhor aqui que tá muito embolado. Pera aí, 30 mil. Beleza. Qual que é o resultado que eu apuro aqui? 50 menos 30 mil, beleza? Então, resultado 20 mil. Bem tranquilo, né? Então, beleza, a gente já avaliou o resultado dessa primeira operação. A segunda operação é da própria CIA Y, né? Nesse caso aqui, a gente não precisa avaliar isso aqui, ó. Por que a gente não precisa avaliar? Porque ela quer a receita com equivalência patrimonial. Ela não quer a receita total. Aí a gente precisaria da equivalência patrimonial e mais a receita da própria companhia. Não é isso que ela pede. Mas ela tem aqui, ó, outra operação aqui, que é o seguinte. Ela diz que em X1, a companhia X, né, que é a sociedade controlada, vendeu um terreno para terceiros no montante de 24 mil à vista. Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui, ó, número 1, né, foi a primeira receita. Número 2, isso aqui também é a segunda receita, nesse caso aqui é o terreno, tá? Deixa eu escrever melhor aqui, tô escrevendo muito embolado, né? Receita. E eu vou destacar aqui, ó, vou até mudar a cor da caneta para ficar mais claro pra gente. Deixa eu até diminuir a espessura, achei isso que está atrapalhando a gente. Ó, isso daqui, ó, é terreno. Beleza? Agora vamos voltar aqui para nossa canetinha vermelha. Ó, receita do terreno, eu tenho 24 mil, que é a venda. E aí eu preciso agora olhar no balanço quanto que é esse terreno. Eu tenho aqui a figura do terreno, no montante total de 15 mil reais. Então vamos lá. Se eu vendi por 24 e ele estava contabilizado por 15, o meu ganho nessa venda, né, vou colocar aqui terreno, esse aqui é o valor contábil dele. Senhor, de onde o senhor pegou? Do balanço, né? Então, 24 menos 15, eu vou ter um montante total aqui de 9 mil reais, beleza? Beleza, galera. Então a gente já apurou as duas receitas, né, as duas operações aqui do período. Vou fazer uma divisão aqui no quadro aqui em cima para a gente poder agora apurar esse resultado de equivalência patrimonial. Esse resultado, né, vou colocar aqui resultado, que é o que a questão está pedindo, do MEP, né? Eu vou colocar aqui MEP para ficar resumido, né? Método de equivalência patrimonial, beleza? Então o que eu tenho aqui? Ó? Esse resultado é igual ao seguinte: 20 mil, né, que é o resultado da primeira operação, mais 9 mil, que é o resultado da segunda operação. 20 mil mais 9 mil, a gente vai chegar ao montante total de 29 mil. Perfeito? Esse é o resultado da operação da companhia que é controlada. Agora eu preciso aplicar o percentual de 80%, né, que é a participação nesse resultado. Se eu fizer isso, eu vou chegar ao montante total de R$ 23.200. Beleza, pessoal? Onde que está a nossa alternativa aqui? Ó? Letra A, 16, letra B, 20, letra C, 23.200. Basicamente, pessoal, resumindo o que a gente fez aqui. A gente encontrou o resultado das duas operações. Então, a primeira, né, venda prestação de serviços para terceiros, 20 mil, nada mais é do que receita menos custos. E depois a gente apurou a venda do terreno, né, aqui no total de 9 mil reais. Receita menos o custo contábil do terreno, que é o que a gente tinha aqui no balanço. Beleza, pessoal? E aí um adendo é que aqui no final a gente tinha, no final não, né, aqui no meio da questão, a gente tinha uma receita, ó, da CIA Y, que é a companhia
que controla, né, no montante total de 80 com um custo de 40. A gente não precisa dessa informação porque ele pediu a receita só com equivalência patrimonial. Se pedisse a receita total apurada no período, aí a gente precisaria também daquela receita ali, né? Receita não, resultado total apurado no período. Beleza, pessoal? Um abraço.